Olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Hoje, pela manhã, na nossa escalada bíblica, nós estudaremos o livro de Jó. Esse é um livro que inaugura os livros poéticos, também chamados livros de sabedoria. E o livro de Jó, ele tem algumas peculiaridades, como, por exemplo, nós não temos uma data que estabeleça com certeza o período em que isso aconteceu. Alguns colocam ali no período de Abraão ainda a história de Jó. Bom, Jó é conhecido popularmente pela virtude da paciência, mas quando nós lemos o livro nós percebemos que algumas coisas que são relacionadas, algumas instruções que são relacionadas com Jó popularmente, elas não se fazem verdadeiras no livro. Eu não estou dizendo com isso que Jó não fosse paciente, mas eu estou dizendo que às vezes a gente vai para o livro bíblico na leitura com uma expectativa ou com um conhecimento que não é o conhecimento produzido pela própria Bíblia. Eu quero destacar aqui para a gente ficar com um verso em mente, do capítulo 42, verso 5, lá no finalzinho já, quando Jó diz: "Antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora eu te vi com os meus próprios olhos." Essa é a conclusão, esse é o ponto máximo do livro, é onde nós suspiramos aí de alegria pelo que acontece, muito mais do que os benefícios materiais, e é exatamente sobre isso que o livro vai nos ensinar, A relação que Deus tem para com as suas criaturas boas e más, e como isso é entendido normalmente no meio das pessoas. O livro de Jó traz alguns personagens, o próprio Jó é principal, nós temos a sua esposa, que aparece no livro como alguém que não compreende os planos de Deus. Nós temos depois os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar. E nós temos no finalzinho do livro Eliú, que é uma pessoa, um homem que fica desconhecido durante todo o período que nós estamos lendo o livro, mas no finalzinho ele aparece como um personagem que estava ali observando todas as coisas. Nós temos também, podemos dizer, que nós temos outras 2 figuras importantes no livro, que é o próprio Deus e Satanás. A história de Jó, ela é um tanto conhecida, familiar a nós. Nos 2 primeiros capítulos nós temos um vislumbre daquilo que acontece na região celeste, que não é o que nós temos contato. Então o texto diz que ali na presença de Deus sempre apareciam os seus anjos, e junto com esses anjos estava Satanás. E Satanás então faz uma proposta a Deus de tentar a Jó, de provocar, porque segundo a concepção de Satanás, Jó só era uma pessoa boa porque ele tinha coisas boas, ele tinha bens, ele tinha filhos e ele tinha saúde. Na concepção de Satanás, quando essas coisas são tiradas do homem, o homem se vira contra Deus. Então é como se nós somente nos aproximássemos de Deus com algum interesse. Depois nós temos os capítulos que se seguem, do capítulo 3 até o 40, narrando os diálogos que Jó tem com os seus amigos, e depois um monólogo de Eliú. E nessas conversas você vai lendo, e eu não sei se é a sua percepção, mas a minha é que muitas coisas que são ditas pelos amigos de Jó continuam sendo ditas hoje, inclusive nas igrejas, de que nós temos Deus tem uma obrigação de recompensar, eu estou fazendo um resumo, claro, Deus tem obrigação de recompensar os bons e punir os maus. Mas isso não é exatamente o que a Bíblia nos mostra, E Eclesiastes vai dizer que, na verdade, bons e maus muitas vezes caminham lado a lado, recebendo coisas iguais, e outras vezes nós temos um justo sofrendo e
alguém que é mau, recebendo recompensas, né? Mas mais do que tudo isso, nós vamos ver aqui nesse estudo, essa concepção, a gente pode chamar até de uma teologia de retribuição, né? Então, as coisas elas não são consideradas num sentido que visa tudo, né? Essa vida e a eternidade. Essa concepção dos amigos de Jó é uma concepção apenas momentânea, utilitarista, né? E eu acho importante a gente destacar também que Jó, ainda que tenha reclamado, ainda que tenha pedido, né, a sua morte muitas vezes, lá no capítulo 16, há outro texto importante, no verso 21, Jó diz assim: preciso de um mediador entre mim e Deus, como alguém que intercede por seu amigo. Aqui Jó, nesse discurso, ele está falando que os amigos dele, em vez de consolá-lo, estão acusando de coisas falsas, e ele diz, olha, o que eu precisava na verdade era de um mediador. E eu vejo nessas palavras aqui um vislumbre daquilo que nós já temos. Então nós somos mais abençoados do que Jó, porque nós temos um mediador perfeito entre nós e Deus, que é a pessoa de Jesus. Bom, vamos lá então para alguns tópicos aqui. Na introdução a gente tem algumas informações a respeito de Jó. E nós ficamos sabendo, como eu já disse, que Jó era um homem íntegro. A própria Bíblia vai trazer essa palavra. Ele era bom, ele era preocupado com seus filhos e ele era preocupado também em manter a sua vida espiritual em dia. Tanto que ele, mesmo sem saber concretamente que os filhos tinham pecado, ele oferecia, na função que era própria do Antigo Testamento, o pai, que era o sacerdote ali da sua casa, fazer o sacrifício para que não houvesse problema. Aqui nós começamos, irmãos, a ter a primeira dificuldade com a teologia que é ensinada hoje e que também está permeando o livro de Jó, né? Que é a questão de que se você está sofrendo, necessariamente é porque você tem um pecado que não foi tratado, né? Um pecado oculto, como muita gente chama, né? Ou então você tem algo a confessar e não confessou. Nós ficamos sabendo que Jó não tinha esse tipo de dificuldade. Ele era um homem que estava caminhando para estar com Deus, né? Mas mesmo assim nós vemos alguém que está sendo provado, alguém que está sendo testado. E é claro que ao chegar ao final do livro nós vamos perceber que realmente Jó tinha mais para aprender de Deus. Ainda que ele tivesse uma conduta que diante dos seus pares, né, diante das pessoas que estavam ali, os seus amigos, fosse uma conduta exemplar, ainda assim Jó tinha muitas coisas a mais para aprender a respeito de Deus, a respeito da sua própria vida espiritual. E aí nós temos o relato, né, dessa conversa entre Deus e Satanás por 2 vezes, em que Satanás ele é liberado por Deus, ele tem autorização de Deus para tocar na vida de Jó. Eu poderia passar aqui 1 hora tentando argumentar para você o porquê que Deus fez isso, mas a resposta mais simples é que Deus pode fazer isso, né? E isso deveria não nos deixar com medo, mas nos confortar, porque nós não estamos à mercê de Satanás, que deseja o nosso mal, ou de qualquer outro ser, mas nós estamos sob a tutela, o cuidado de Deus. Então, quando nos acontece alguma coisa, ainda que seja o próprio Satanás que venha nos tentar, Deus permite, ou Deus sabe, e ainda mais, Deus coloca freio, coloca limites nessas coisas. Mais uma vez, um problema teológico que nós temos hoje nos nossos dias, aonde Satanás é considerado um ser equivalente a Deus, né? Ele tem na cabeça das pessoas, Satanás tem o mesmo poder que Deus. E na verdade o que nós temos aqui é uma hierarquia muito bem delimitada. Satanás só faz, ainda que ele tenha ideias de fazer coisas mais graves, ele só faz o que Deus permitiu que ele fizesse, né? Então, a primeira coisa é que nós precisamos romper com a ideia de que quem está sofrendo é porque pecou e que estamos sofrendo porque o diabo tem mais poder
do que Deus. Isso também não é verdade. Uma outra reflexão que a gente pode fazer, ainda nesses 2 primeiros capítulos, é que se a proposta que Satanás faz, irmãos, de que as pessoas, de que nós só adoramos a Deus porque nós teremos algo em troca, se ele tiver certo, se esse pressuposto estiver certo, então nós não temos, não existe, na verdade, adoração por causa, adoração verdadeira, eu diria, né? Adoração por causa da pessoa de Deus em si, né? E é claro que com o que nós temos no Novo Testamento, na pessoa de Jesus, nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que existe a possibilidade de alguém adorar a Deus, se entregar totalmente a Deus, sem esperar um troco, né? Sem esperar uma recompensa. Mas a proposta de Satanás ela é muito sagaz, né? Porque é mais ou menos assim o desafio. Se Jó pecar, se Jó blasfemar contra o nome de Deus, se Jó culpar a Deus, isso mostra que ninguém faz uma adoração por simples adoração. É claro que a gente precisa reconhecer que nós não somos adoradores porque isso está no nosso coração, já que o nosso coração é pecador, não é mesmo? Então a adoração que nós temos ela não é direcionada a Deus, ela é a princípio uma idolatria pessoal, egoísta, não é? Mas quando nós somos transformados por Jesus, nós temos sim a possibilidade de servir a Deus, de adorar a Deus de uma forma genuína, porque o próprio Espírito Santo vai nos assistindo nisso. E quando nós estivermos no final, na eternidade, aí sim nós vamos ter entendido isso e adoraremos a Deus com tudo que Ele merece. Por enquanto, a nossa adoração ela é sustentada, ela é ajudada pela pessoa do Espírito Santo. Quando nós continuamos lendo o texto, irmãos, nós vemos que tudo aquilo que simbolizava a presença de Deus foi tirado da vida de Jó. Então ele fica sem a família, sem a segurança, sem a saúde, todas essas coisas que são utilizadas, né, ou classificadas como bênção de Deus na nossa vida. No momento em que esse sinal da bênção de Deus é esvaziado, é esgotado da vida de Jó, nós temos Jó sem nenhuma muleta, sem nada para se apegar, e ele então tem que se ver, ele tem um confronto com o seu próprio coração. O primeiro desses confrontos é quando ele pensa que a sua vida não tem sentido e ele lamenta o dia que nasceu, né? Quando o judeu fazia isso, mostrava que ele estava num profundo pesar. E ele diz, olha, ele amaldiçoa, na verdade, o dia que ele nasceu, dizendo, olha, era melhor não ter nascido. Era melhor não ter a notícia de que a criança estava viva. Porque se a vida se resumir a essa condição, então não tem sentido. E aí é importante a gente entender que isso não foi posto no coração de Jó. Isso já estava no coração dele e aflorou no momento em que ele passa pela provação. Então, às vezes a gente acha que nós estamos muito seguros da nossa vida espiritual e quando acontece um caso de doença, de perder o emprego, de alguma coisa assim, nós nos surpreendemos, né? Nossa, mas eu estou aqui com mágoa no meu coração, eu estou aqui com raiva de Deus no meu coração, sendo que na verdade essas coisas elas estavam ali, mas talvez havia uma coberta por cima delas. E no momento em que as muletas são tiradas, que a luz entra, essas coisas aparecem e nós nos surpreendemos, né? Então, nós temos no livro de Jó também um raio-x do coração humano. Não é que ele fosse fingido, não é que Jó estivesse mentindo. Na verdade, a conduta dele era realmente a conduta de alguém que busca estar com Deus. Mas isso mostra para nós que sempre no nosso coração algumas coisas estão entranhadas, guardadas e que precisam, né? E é uma proposta do próprio Deus que essas coisas apareçam para que ele vá cada vez mais completando, lapidando aquilo que ele está fazendo em nós, que é nos tornar
à semelhança do filho dele, que é Jesus. Quando Jó cai nessa condição e olha para si, e aí os seus amigos vão ali, lamentam e depois começam a sugerir que ele estava em pecado, nós temos um jogo aqui que começa a ser muito interessante, porque essas acusações, elas, de modo geral, elas são verdadeiras. As palavras dos amigos de Jó, muitas dessas palavras dos amigos de Jó, nós podemos até concordar, né? Elas são gerais e muitas vezes elas são verdadeiras. Mas aí é que vem uma lição para a gente. No caso específico de Jó, essas palavras não eram verdadeiras. E nós sabemos porque nós tivemos um vislumbre do que aconteceu na região celeste. Mas isso também nos alerta quanto aos julgamentos que nós fazemos precipitadamente com relação às pessoas aqui. Porque nós olhamos para alguém e classificamos, é de Deus, é do diabo. Sendo que, na verdade, nós não sabemos com profundidade o que envolve a vida dessa pessoa, o que envolve até mesmo a nossa vida. Então, Jó, no capítulo que eu li, que é o 16, ele fala, olha, vocês vêm aqui para me consolar, mas na verdade vocês estão falando besteira. E a minha postura, Jó falando na primeira pessoa, seria de acolher, de ouvir, de tentar compreender o que estava acontecendo, né? E aí nós temos que aprender também com isso, né? Aprender a ouvir e a ver, né, nas pessoas aquilo que não está tão claro, não está tão objetivo, né? Não está tão óbvio, né? Existem coisas que precisam ser ouvidas, estudadas, oradas, para que a gente entenda de fato o que acontece. A gente pode dizer que basicamente o que os amigos de Jó estão dizendo é que se ele se arrependesse, se ele confessasse esse pecado, ainda que não existisse, mas se ele confessasse esse pecado, ele teria a resolução do seu conflito. Essa é uma proposta também que caminha lado a lado com a proposta de Satanás, né? Porque a proposta não é para que Jó reconheça o seu pecado e se volte para Deus, que é quem ele considera que foi ofendido. Não é o objetivo de reparar o dano, né? Mas é de evitar o castigo. Ou seja, a proposta dos amigos de Jó é para que Jó busque a Deus em causa própria. Não para que Deus seja reconhecido, mas para que o sofrimento dele diminua. O que a mulher de Jó fala, ainda que seja mais agressivo, né? Amaldiçoa o teu Deus e morre, é uma proposta semelhante, né? Por que você vai ficar cultuando um Deus que não te dá o que você quer no momento? Então abandona, né? Melhor morrer do que ficar nessa condição. Veja, essas propostas todas, irmãos, elas são propostas que estão diariamente entrando nas portas da nossa casa, sendo enviadas por mensagens de WhatsApp, e muitas vezes você está se acostumando com isso. Mas eu preciso aqui fazer um alerta para que você entenda que não funciona desse jeito, né? É claro que o pecado sempre trará consequências para a nossa vida, mas quando nós tratamos Deus como um bombeiro, como um supermercado, como algo que a gente só utiliza e descarta, aí nós estamos em pecado. Aí sim nós estamos cometendo uma infração gravíssima. É nessa condição que a gente precisa tomar consciência e parar para reconhecer. Será que nós estamos buscando a Deus porque a nossa vida vai bem? Ou porque nós temos medo, talvez, dele tirar as coisas? Ou nós estamos buscando a Deus só por quem Ele é? Né? E esse só coloca aí entre aspas, porque Deus nunca é só, né? É claro que Ele é muita coisa, mas entenda o que eu quero dizer. Às vezes a gente está buscando a Deus pensando naquilo que Ele vai nos dar, né? E não naquilo que Ele vai fazer em nós. E como a gente tem pensado, né, durante esse tempo de pandemia, muito mais do que nos dar as coisas, Deus está fazendo algo em nós. Então nós precisamos manter em alerta a nossa vida.
é muito importante a gente entender também que Jó não estava completamente certo. Porque se Jó fosse inocente da forma como ele estava dizendo no livro, Deus era culpado. E o que nós temos é que Jó não é inocente. Mas ele também não era culpado das coisas que os seus amigos disseram. Mas ainda assim, todo ser humano é culpado. Todo ser humano tem culpa, todo ser humano tem algo a ser resolvido, ainda que seja uma pessoa que aparentemente demonstra um cuidado, né? E é interessante que Jó ele faz um desafio, né? Ele fala para Deus para que Deus debata com ele, coloque as cartas na mesa, diga o que é que está acontecendo. E Deus ele fala, olha, vamos então fazer o que você está pedindo. Mas antes você vai me responder algumas coisas. E aí Deus faz então algumas afirmações, né? Onde você estava quando as coisas foram criadas, as constelações foram criadas, aonde os animais foram criados, e ele vai descrevendo uma série de coisas, e Jó fica calado, porque isso demonstra não que Deus impôs algo para Jó, mas que Deus transformou aquilo que faltava na vida desse homem. Porque, em certo sentido, Jó se sentia justificado. Ele sabia que ele precisava de um redentor, mas havia ali dentro do coração dele a presunção de ser correto sem precisar de correção, de estar pronto, estar qualificado, né? E no momento então em que ele debate com Deus, ou na verdade tem esse momento do encontro com Deus, ele chega a essa conclusão. E a conclusão é o texto que nós lemos quando ele diz, olha, eu conhecia só de ouvir. E é surpreendente, irmãos, quando a gente lê todo o livro de Jó e chega nesse versículo. Porque se um homem que fazia as coisas que ele fazia, reconhece que era fragmentado o conhecimento que ele tinha de Deus, isso significa que nós não esgotaremos o conhecimento e a intimidade que nós podemos ter com Deus. Jamais. Então, sempre há algo mais profundo, algo mais intenso, algo mais santo para ser conhecido a respeito de Deus do que aquilo que nós simplesmente classificamos como importante, como definitivo para a nossa vida. Eu vejo aqui que nosso tempo já estourou, mas como conclusão, eu queria pedir para que você lesse novamente os capítulos finais de Jó, colocando a sua vida nessa postura que Jó teve, né? E é claro que no finalzinho nós ficamos sabendo que Deus o recompensou com várias coisas, mas o maior benefício, vamos dizer assim, que Deus deu para Jó foi a possibilidade dele enxergar no coração dele mesmo algo que precisava ser tratado e resolvido, e a graça de Deus em dar isso a ele. Jó, em 2 momentos do livro, faz afirmações que eu já falei nessa aula e que são importantes. Ele diz, no capítulo 16, que ele precisa de um mediador, e ele diz também que o Redentor que ele espera está vivo, né? Como eu disse, nós somos mais felizes do que Jó, porque nós já temos esse mediador, nós já conhecemos esse Redentor. E quando nós pensamos na nossa justiça própria, nós podemos abrir mão de tentar justificar os nossos atos, porque Cristo nos limpou de tudo. Se nós tivéssemos amigos que viessem a nós para nos acusar como acusaram a Jó, você poderia dizer tranquilamente, eu concordo, realmente eu sou um pecador mesmo. Realmente eu tenho feito coisas que desagradam a Deus. Tenho lutado para viver uma vida justa, uma vida santa, mas eu reconheço que eu sou um miserável pecador, mas reconheço também que em Cristo eu tenho o meu Redentor, aquele que me salvou e que pagou todos os meus erros e pecados. É por isso que nós somos felizes, é por isso que nós somos abençoados. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, e que você possa desfrutar das riquezas do livro de Jó e também avaliar sua própria vida à luz desse livro e ser abençoado por Deus. Até a próxima, um grande abraço, Deus abençoe a sua vida.